Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de hoje vai para os sextos anos, falando sobre números naturais. Vamos observar aqui a história dos números, né? Inicialmente, a gente não tinha o número que a gente já está acostumado a trabalhar hoje em dia, porém, a necessidade de atribuir a quantidade de comida, de insumos para o pessoal que morava na época das pedras, né? Na época das cavernas, ela existia. Então, a partir dessa necessidade, veio a associação. E como é que eles faziam essa ideia de número, essa ideia de contagem? Eles contavam através das marcas no ossinho, então a quantidade era associada aos tracinhos que tinha lá. Eu tinha João, Maria e José e tinha 3 tracinhos. Hoje eu consigo falar 3, mas eles olhavam e diziam, olha, esse tracinho é para João, esse tracinho é para Maria e esse tracinho é para José. A gente tinha os nós nas cordas para identificar o comprimento. Então as cordas eram dadas os nós com um tamanho idêntico, né, com os tamanhos iguais, separadinhos, e aí eles tinham noção dessa posição que esse nozinho ocupava para medir alguma distância, algum comprimento. Mas ainda assim não dava um número para ele, né? As marcas na madeira funcionavam como as marcas nos ossos, as pedras, as pedrinhas também e os gravetos, né, também eram por associação. Então era uma maneira da gente começar a identificar essa necessidade de se ter uma relação entre a quantidade que se ia buscar e a quantidade que se ficava. E aí a gente teve uma evolução nos números de acordo com essa necessidade. Os egípcios, eles vieram com uma associação de acordo com a quantidade a um símbolo. Só que aí a gente tinha uns tracinhos. E muito tracinho dá trabalho da gente começar escrevendo esse montão de coisa, né? Daí vieram os romanos, e os romanos vieram com a ideia de operação, tanto para mais quanto para menos, e associando os números às letras. E aqui a gente tem um quadrinho mostrando qual número equivale a cada letra, certo? Também tiveram os maias, né? Os maias tiveram o desenho, a ideia de fazer a expressão dos números através dos desenhos, utilizando as barrinhas para representar o número 5, por exemplo. E aí essas continhas iam sendo feitas para expressar esses números, certo? Mas e aí, a nossa maneira de contar, como foi que ela surgiu? Aqui no Brasil e na maioria dos países é adotado atualmente o sistema de numeração decimal. Então esse nomezinho decimal a gente já pega e lembra de 10, que é o exemplo que a gente vai ver mais na frente. Esse sistema foi criado por volta do século V pelos hindus que habitavam as terras à margem do rio Indo e foi aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Por isso, esse sistema também é chamado Sistema de Numeração Indo-Arábico. Vamos recordar quais são as principais características desse sistema. Eu falei ali em cima, números decimais, né? Sistema de numeração decimal. Então, usamos apenas 10 símbolos para representar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E esses símbolos são dígitos ou algarismos. Espera aí, não são números não, Briane? São, mas a gente utiliza esses elementos para representar qualquer quantidade. Então, de símbolos eu tenho 10 no total. E para representar essas quantidades, a gente vai agrupar de 10 em 10, facilitando essa contagem, tá? E a gente vai ter que esses números que representam a contagem são chamados de números naturais. A gente vai utilizar esses números naturais para contar uma quantidade, para ordenar a posição, primeiro, segundo, terceiro, para falar sobre códigos postais. O nosso CEP da nossa casa é escrito com números naturais. Esses números, eles formam a sequência de números chamados de conjuntos numéricos. O primeiro que a gente vai estudar são os números naturais. Aí a gente pode escrever assim, N, que significa número natural, é representado por 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Lembra que eu falei até o 9? Era símbolo. Agora a gente está falando de número, que representa quantidade. Então, eu tenho 10, 11, 12, todos os números de maneira infinita, né? Aqui a gente pode compor qualquer numeral, certo? Aqui a gente vai observar a sequência dos números naturais. E a gente consegue verificar que todo número natural tem um número que é sucessor a ele, que vem depois dele, né?
Aí aqui a gente tem um exemplo. Determine o sucessor dos números 300, 199 e 404. Então, a ideia aqui, para a gente determinar o sucessor, é acrescentar uma unidade em cada um desses números. Aqui a gente vai ter, ó, 300 mais 1 vai dar 301. Esse é o sucessor de 300. 199 mais 1 vai dar 200. 200 é o sucessor de 199. A gente tem 404 mais 1, a gente tem 405 como resposta. É o sucessor do 404. E aí a gente tem a contagem acontecendo. Para eu calcular o sucessor, basta que eu adicione uma unidade, a gente vai ter o próximo número, o número que vem a seguir. E se a gente quisesse voltar agora, a gente vai ter o nosso antecessor, né? O antecessor, a gente vai subtrair, diminuir uma unidade. Só que aí tem uma exceção. A gente viu que os nossos números naturais começam em 0. E o 0 não possui antecessor, ele é o primeiro, né? Então não tem ninguém que vem antes dele, tá? Vamos observar os mesmos números agora, calcular o antecessor deles. O antecessor de 300 vai ser 300 menos 1, 299. O antecessor de 199 vai ser ele menos 1, 198. E o antecessor de 404 vai ser ele menos 1, 403, certo? Para subtrair e chegar no antecessor, a gente tem que fazer menos uma unidade para calcular esse valor. E aí a gente brinca muito disso, né, gente? De par ou ímpar. Então, eu preciso saber o que é que significa representar um número par ou um número ímpar. Então, a gente vai dizer inicialmente que os números pares são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Os números ímpares são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9, tá? E aí a gente tem uma curiosidade sobre esses números. Como que eu posso saber a relação entre a soma desses valores? Vê só, se eu pego dois números, um é ímpar e um é par, quando eu fizer essa soma, o que vai acontecer? A resposta vai dar um número ímpar, sempre. Eu tenho 2, que é par, eu tenho 5, que é ímpar, e a soma desses dois números vai dar igual a 7, ok? A próxima relação é se eu pegar um número par e outro número par. Somando dois números pares, eu obtenho a resposta como número par também, ó. Eu tenho 2, que é par, mais 8, que também é par, isso vai ser igual a 10, certo? E a última, a gente tem um número ímpar somado com um número ímpar, que resulta sempre em um número par. Oxê, como é que o número ímpar e o número ímpar vai dar um número par? Vê só, eu tenho 11, que é ímpar, e tenho 5, que também é ímpar. Mas quando a gente soma os dois, a resposta vai dar 16. E 16 é um número par, certo? Aqui a gente vai comparar a posição desses números. Então, vê, a gente vai colocar a organização desses números em cima de uma reta, separando por unidade o número posicional de cada um. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Essa setinha que está aí, ó, indica a orientação. Ele vai crescendo toda vez para a direita. O 0, como a gente tinha falado antes, é a nossa origem, é o primeiro número natural que a gente conhece. E aí a gente consegue escrever aquele conjunto verdinho que está ali em cima. Os números naturais começam a partir do 0 e vão aumentando sempre, somando unidade, certo? Ah, peraí, vamos comparar a ideia de quem é maior e de quem é menor? O 5 é um número maior do que 3, por dois motivos. A quantidade do 5, ela é maior que a quantidade do 3. Se eu tenho 5 balas, eu tenho mais do que quem tem 3 balinhas. E a posição que o 5 ocupa, ela está à frente, ó. Aqui o 5, ele está à frente do 3. Então, o 5 é maior do que o 3. A gente tem outro exemplo. 4 é menor do que 7. Ó, o 4 está antes e o 7 está depois. Então, a gente vai ter que o 4 é uma quantidade menor do que 7, ok? E aí eu trouxe outra ideia para a gente trabalhar com essa noção. Vê, aqui a gente pode também relacionar a quantidade de números naturais que existem entre uma sequência numérica. Aí eu preciso ter cuidado com esse nome, hein? Ó, quantos números naturais existem de 3
até 7 e de 2 até 9. Vou usar o primeiro exemplo. Vê. De 3 até 7, o mecanismo para a gente achar, né, a continha para a gente achar essa resposta vai ser o último menos o primeiro, ó, 7 menos 3, mais 1. 7 menos 3 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. O que é que esse 5 significa? Que eu vou ter 5 números que estão do 3 até o 7. E aí, nessa linguagem, a gente precisa entender que de 3 a 7, eu estou incluindo o número 3 e o número 7 nessa continha. É o conjunto todo. E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. Quantos números eu vou ter de 2 até 9? O mecanismo é o mesmo, ó. 9, que é o último, menos 2, que é o primeiro, mais 1. 9 menos 2 vai dar 7 e 7 mais 1 vai dar 8. Então, de 2 até 9 eu vou ter 8 números, certo? O outro exemplo traz outra maneira da gente trabalhar com esse número. Ele pergunta assim, ó, quantos números naturais existem entre 3 e 13? Olha, cuidado com esse entre. Aqui o mecanismo para a gente saber entre vai ser fazer a mesma subtração do primeiro com o último, né? Desculpa, do último com o primeiro, 13 menos 3, e aí a gente vai ter subtraindo 1. Então, eu tenho 13 menos 3, que dá 10, e 10 menos 1 vai dar 9. O que isso significa dizer, Briane? Entre agora não vai contar com 13 com 13. Significa que eu vou excluir o primeiro e excluir o último número. Então, essa quantidade é o que a questão está me perguntando. Cuidado aqui, ó, entre e de até. De até eu conto com o primeiro e com o último. Entre eu vou excluir o primeiro e o último e vou somente comparar esses daqui que estão no meio, certo? O próximo exemplo era entre 1 e 9. O mecanismo é o mesmo, né, gente? O 9 menos 1 vai dar 8, 8 menos 1 vai dar 7, certo? Então, esse 7 significa que eu tenho 7 números entre 1 e 9, ok? Vamos agora olhar aqui um desafio rapidinho? Eu vou te dar 4 cartões. Você pode desenhar e recortar para poder mexer a posição desses cartões. E na próxima aula a gente vai verificar a resposta desse desafio. Com esses 4 cartões, eu quero que vocês tentem descobrir, utilizando todos os cartões, um número par. Será que eu consigo fazer um número par com esses cartões, hein? A letra B pede que você reorganize esses 4 cartões e consiga fazer o menor número ímpar. Ah, se na letra A eu tinha muitas possibilidades, na letra B ele quer que seja o menor número ímpar. Então, vamos organizar esses cartões para que a gente tenha o menor valor ímpar utilizando os 4, tá? Todos eles. E na letra C, pede que a gente observe o maior número ímpar maior que 7.000. Opa, aí já tem outra ideia, né? Já tem outra condição. Eu vou deixar vocês com esse desafio. Espero que vocês tenham aprendido aqui nessa aula e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais!